Imagine descobrir que debaixo da sua própria casa existe uma passagem que leva para uma cidade inteira escondida no subsolo. Isso parece coisa de filme, mas existe um lugar assim na Turquia. Seu nome é Derinkuyu. A cidade subterrânea foi escavada dentro da rocha e possui vários níveis que descem profundamente abaixo da superfície. Quando você entra, a primeira coisa que chama atenção são os corredores estreitos. Quanto mais você avança, mais percebe que aquilo não era apenas um esconderijo improvisado. Existiam espaços para armazenar alimentos, áreas de convivência, poços, locais para animais, cozinhas e sistemas de ventilação que permitiam que o ar circulasse pelos níveis subterrâneos. E existe uma pergunta que torna tudo ainda mais interessante. Por que alguém construiria uma cidade inteira debaixo da terra? A resposta mais provável está na necessidade de proteção. A região da Capadócia passou por períodos de conflitos e invasões ao longo de sua história. Quando um grupo inimigo se aproximava, permanecer na superfície podia ser perigoso. Então as pessoas poderiam desaparecer para dentro da terra. As entradas podiam ser bloqueadas por enormes portas circulares de pedra que eram difíceis de mover pelo lado de fora. Para quem estava dentro, aquilo funcionava como uma espécie de fortaleza subterrânea. Mas havia um problema. Se milhares de pessoas entrassem em um espaço fechado, como elas conseguiriam respirar? É aí que entram os sistemas de ventilação. Poços verticais foram construídos para permitir a circulação do ar entre diferentes níveis. Alguns chegavam a profundidades impressionantes e também podiam ser utilizados para acessar água. Isso significa que os habitantes não precisavam simplesmente entrar em um buraco e esperar o perigo passar. Eles tinham uma estrutura organizada para permanecer ali durante períodos de ameaça. Existiam espaços separados para diferentes atividades e passagens conectando várias áreas. Em alguns pontos, os corredores são tão estreitos que uma pessoa precisa passar praticamente de lado. Isso não era um acidente. Em determinadas áreas, a arquitetura dificultava a movimentação de invasores. Quem conhecia a cidade tinha vantagem porque sabia exatamente por onde passar. Quem entrasse sem conhecer o caminho poderia facilmente ficar perdido. E existe outro detalhe curioso. Derinkuyu não é a única cidade subterrânea da região. A Capadócia possui várias estruturas desse tipo. Algumas são menores, outras possuem redes complexas de túneis. Durante muito tempo, parte dessas construções ficou escondida ou esquecida enquanto novas cidades eram construídas na superfície. Foi apenas quando moradores começaram a encontrar passagens e espaços escondidos que algumas dessas estruturas voltaram a chamar a atenção. E quanto mais os pesquisadores investigavam, mais impressionante a história ficava. Mas ainda existe uma grande dúvida. Quem começou a construir tudo isso? Algumas partes podem ser muito antigas e foram modificadas e ampliadas por diferentes povos ao longo dos séculos. Por isso, não é simples apontar uma única civilização como responsável por toda a cidade. O que sabemos é que diferentes grupos utilizaram e transformaram esses espaços ao longo da história. E talvez essa seja a parte mais fascinante. A cidade que vemos hoje não é necessariamente o resultado de uma única época. Ela pode ser o resultado de gerações de pessoas escavando, ampliando, fechando e reconstruindo os mesmos espaços. Uma espécie de cidade criada lentamente dentro da própria montanha. E pense no que isso significa. Enquanto grandes impérios construíam palácios e muralhas acima da terra, algumas comunidades estavam criando outra forma de proteção completamente diferente. Elas estavam construindo para baixo. Hoje, quando você caminha pelos túneis de Derinkuyu, pode encontrar salas vazias, paredes de pedra e corredores que parecem não terminar. Mas cada espaço representa uma necessidade de alguém que viveu ali. Alguém precisava guardar comida. Alguém precisava de água. Alguém precisava respirar. Alguém precisava proteger sua família. E em algum momento da história, milhares de pessoas podem ter descido para esse mundo subterrâneo para desaparecer dos olhos de quem estava na superfície. Talvez o mais assustador seja pensar que, durante séculos, uma cidade inteira podia estar escondida debaixo da terra enquanto a vida continuava normalmente lá em cima.
E se você estivesse andando pela Capadócia hoje, provavelmente veria apenas casas, montanhas e ruas. Mas alguns metros abaixo dos seus pés pode existir um mundo que foi construído para nunca ser encontrado. Comenta se você teria coragem de passar uma noite inteira dentro de Derinkuil e se inscreva no canal para conhecer mais lugares e histórias que parecem impossíveis, mas realmente existiram.